Fala pessoas, dia 29/10, quarta-feira, mais um dia de notícias aqui pra gente se atualizar, porque as coisas estão pegando fogo no Rio de Janeiro. Você sabe muito bem, pra quem não sabe a gente vai entender o que está acontecendo. Lembrando, pode ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, você sabe muito bem como funciona. E antes de começar o vídeo, fazer uma leitura de um post que eu fiz no Twitter, onde eu disse: o poder dos Estados Unidos é tão grande que suas ações mais impactantes nem sempre parecem ter relação com eles, mas tem. Dito isso, vamos às notícias, porque a operação mais letal do Rio de Janeiro gera pânico em moradores e tensão entre governos. A gente vai ver a tensão entre os governos dessa operação que explodiu do nada, com mais de 2.500 policiais. Rio tem a operação mais letal da história do estado, com ao menos 64 mortos. Esse número oficial, tem gente falando demais, um número acima de 100, ainda é muito cedo, né? O dia de hoje, mais para frente, a gente pode ter atualizações. O CV convoca moradores para as ruas durante zona de guerra no Rio, tá? E até personagens aparecem, como aí: se tirar o fuzil da mão existe um ser humano, diz o rapper Oruan. A ONU também se diz horrorizada com a operação do Rio e cobra investigação rápida, né? Sempre a ONU cada vez mais clara seu posicionamento. E o Cláudio Castro aqui: nós deveríamos ter nesse momento o apoio até de forças armadas, diz o governador do Rio sobre mega operação, reclamando que está faltando apoio, e ele admite que combate ao tráfico de drogas excede a capacidade do estado e que pedidos de blindado das forças armadas foram negados. Pois é, o governador afirma que o governo Lula negou 3 vezes ajuda ao Rio de Janeiro. O governador explicou que desta vez o estado não pediu ajuda das forças armadas ao governo federal. Segundo ele, o motivo é que os 3 pedidos anteriores foram negados. O presidente já declarou que é contra a GLO. A cada dia surge uma nova justificativa para não colaborar, disse Cláudio Castro. E você percebe o governador batendo de frente com o Lula. Mega operação no Rio, cobrado por Castro. O governo Lula se manifesta e diz que não fez contato. Cláudio não falou nada, mas ele disse: tentou antes e nada foi feito. E olha só que interessante, né? Do nada uma mega operação explode. Ainda quando estava a mídia muito aí contente e comemorando o encontro do Lula com o presidente Trump, explode essa bomba. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emite alerta de segurança sobre o Rio de Janeiro, né, falando que é um lugar perigoso. O governo do Rio de Janeiro repassou ao governo Trump um relatório de atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos. No documento, a facção é classificada como uma organização terrorista. Então, Cláudio Castro já estava em contato, né? Então, o Rio de Janeiro passou a governo Trump relatório de atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos. Então, quando estava o governo dizendo que não era terrorista, o governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, já tinha mandado, né? E você começa a ver essa situação se desenhando, que sinceramente o Rio de Janeiro agora já estava violento. Agora temos aí, né, quase um cenário de guerra, né? Não é só no Brasil que as coisas estão acontecendo em relação a isso. Continua o governo Trump atacando 4 barcos perto da costa da Colômbia e mata 14 pessoas, tá? Então, esses ataques ainda continuam. Você percebe que é quase aí uníssono, né? As coisas indo para a mesma direção. Trump defende ataques dos Estados Unidos no Caribe. Fala que submarinos não pescam, né? Submarinos não pescam, porque eles falaram assim: então, achamos um submarino, afundamos. O pessoal fala que é tudo de pesca, né? E é diferente, né? Esses submarinos aí é uma pesca subaquática. E ele também fala: cada um deles mata 25 mil pessoas. Ele fala do impacto das drogas dentro dos Estados Unidos, tá? Então você percebe que do nada, como eu falo para vocês, as coisas vão gradativamente mudando. Pode aparecer coisas do nada, né, que vai moldando o cenário aqui no Brasil. Por isso que eu falo, todas as análises que eu vejo é muita emoção, sendo que muitas coisas podem acontecer, né? As coisas não podem ser bonitas, podem não ser uma coisa assim agradável, né? Conflitos podem acontecer, mas as mudanças acontecem, né? Venezuela acusa a CIA de planejar ataque para culpar Maduro e justificar a invasão. Já está falando de false flag que vai aparecer, né? Mas os Estados Unidos faz isso mesmo, ele fica em volta, só cercando caso o Maduro ataque. Como o Maduro talvez dá um deslize e queira atacar, ele já fala que se acontecer é um false flag. Tá com medo, na verdade, né? Venezuela diz ter capturado mercenários ligados à CIA, né? Aí ele tem lugares que eles chamam de operações terroristas da CIA, né? Desmantelou 3 operações, tá todo preparado, né?
Então, não sei que, vamos dizer assim, toda essa preocupação de ataque, né, de false flags, já que ele tem tudo já bem desenhado e diz até que não tem medo, né? Falava que não tem medo dos Estados Unidos, agora se protege todo e tá até cortando relações. Maduro suspende acordo energético com Trinidad durante tensão com os Estados Unidos, né? Por quê? O Trinidad já fez um acordo com os Estados Unidos e sabe que pode dar ruim para ele. Muito medo. Enquanto isso, Lula diz que caso da Venezuela não será resolvido na base da bala, né? Tem que ver. Será que não? Falando da questão do Lula, Venezuela e Estados Unidos, a previsão do governo Lula sobre tarifaço e lei Magnitsky, tá? Porque todo mundo falou que tá tudo muito maravilhoso, né? A previsão do Palácio do Planalto não é tão otimista. A revogação da medida ainda não foi sinalizada pela Casa Branca em relação à lei Magnitsky. E o tema deverá ser abordado em nova reunião entre os diplomatas prevista para dezembro. Se acontecer alguma coisa, né? Claro que aí a Globo News já fala, importa o dia seguinte, importa a foto, se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, esse é um assunto para amanhã. A foto de hoje é uma vitória do governo Lula e uma derrota para o bolsonarismo, é o que diz a oposição. Ela falou com alguns direitistas e falaram isso. Tem mesmo direitista que dá aquela torcida pro Lula, né? Uma coisa mais bizarra, né? Direitistas torcendo para o Lula, mas existe. Tanto que ela falou aí que também ela faz parte, né, na minha opinião, que tá aí realmente já fazendo uma leitura equivocada, porque importa o dia seguinte, importa a foto. Foto o Donald Trump tira, como eu sempre falei, até com Kim Jong-un, não importa quem seja, com Putin, tudo. Só que com o Lula tirou foto, que inclusive a foto da Casa Branca tá o Lula com uma cara de preocupado e não tá resolvendo nada. Esse é o grande problema. Conversamos em vídeo exclusivo ontem, tem um vídeo exclusivo muito legal aí pra vocês assistirem, de quase de 2 horas, que a gente falou bastante sobre isso. Trump trocou o Bolsonaro por Lula por considerá-lo perdedor. Considerá-lo perdedor? Como assim? Né? De onde você tirou isso aqui? Mas o Lourival Santana falou que trocou por causa disso aí, né? Será que trocou mesmo? Sendo que do lado do Lula ali, ele elogiou o Bolsonaro, falou que não gosta do que está acontecendo com o Bolsonaro. Não tá nada fechado ainda, né? E Lula fala, quem imaginava que não ia ter relação com os Estados Unidos, perdeu. Relação pode ter, mas é aquilo, a mídia acho que enaltece muito, vamos dizer assim, não é tanto que a gente vai ver uma relação de verdade dos Estados Unidos contra o país aí, que tem muito mais química, tá? Mas o Lula tá se achando aqui, ó, toda vez que eu tiver uma dificuldade eu vou conversar pessoalmente com ele. Será que vai mesmo? Enfim. Ele também fala, em 3 reuniões comigo você vai perceber que o Bolsonaro era nada, teria dito Lula a Trump, né? Nada, mas vive citando, né? Vive preocupado, né? Mostra lá um sorrisinho quando foi elogiado pelo Trump, né? BRICS não nasceu para afrontar ninguém, diz Lula na Malásia, né? Será que não? Sendo que o próprio Trump, todo mundo aí está percebendo como o bloco está se unindo para enfrentar o dólar, e é por isso que não existe mais, vamos dizer assim, tem a química, mas não é tanto quanto o pessoal imagina. Existe mais uma negociação e diplomacia, né? Claro que o BRICS é para enfrentar, né? Análise, Estados Unidos dão sinais de que não irão facilitar negociações. Será mesmo, né? Eu acho que é bem difícil, vai depender lá da Eurásia. Não sei se algo vai acontecer, diz Trump sobre boa reunião com Lula. Eu já digo para vocês, por exemplo, tarifas pode muito bem tirar. Com certeza o pessoal pessimista e derrotista que torce pro Lula, né, vai ficar dizendo que a direita perdeu absolutamente. Eu já digo, é esperado até um pouco de tarifa ser tirada, tem a questão do Senado americano que tá votando aí, o pessoal esquerdista, para tirar essa tarifa. Vamos dizer, muito viável que as tarifas podem cair em certo momento, porque os Estados Unidos, vamos dizer assim, ele sai ganhando de qualquer cenário, com ou sem tarifas, tá? Mas, lembre-se, as tarifas podem ir e voltar, que foi o caso da China, que foi o caso, inclusive, do Putin, que o Donald Trump elogiava bastante, com certeza na Rússia diziam que o Putin realmente conseguiu dobrar o Trump, mas você sabe muito bem como está a relação agora, porque Trump ameaça a Rússia com submarino N e pede fim do conflito, tá? Então você percebe aí que está realmente as coisas escalando, tá ficando até preocupante. Trump alerta Putin sobre testes N, temos um submarino bem na costa deles, tá? Isso é pro pessoal que fala que o Trump é Rousseff, sendo que eu já falei diversas vezes, o país, os Estados Unidos, ele
pensa nele. Existe uma soberania de verdade, né? Um patriotismo do povo e dos seus políticos para defender aquela nação que é a única que consegue bater de frente com o BRICS. Mas o pessoal acha que realmente o Trump vai se dobrar para um país muito menor que o dele, né? Isso são narrativas, mas o pessoal compra. Fazer o quê? O presidente se encontra aí, né, com a primeira-ministra Sanai Takaichi, que é aí uma mulher que está à frente do Japão agora, nova e incrível primeira-ministra do Japão, afirma Trump sobre Takaichi, e isso sim é química, né? Se você vê ele falando com ela, interagindo, falou que se tornaram bons amigos, que as coisas estão fluindo muito bem, a diferença é muito grande. Aí sim você vê uma química, você vê sorrisos, você vê abraços, muito diferente o que foi aí, como a Globo News fala do Lula, que tudo deu maravilhosamente certo e bem, né? Estados Unidos e Japão firmam um acordo sobre terras raras antes de reunião com Trump e Xi, e também aparentemente Estados Unidos e China fecham um acordo sobre terras raras e suspendem tarifas temporariamente, né? É engraçado, no Brasil todas as análises é tipo assim: tirou a tarifa, perdeu, pôs tarifa, ganhou, ou vice-versa, e nunca consegue ver o bigger picture, que você tem que ver o longo prazo, né? Qual que é o intuito, a ideologia, o que pretendem, o que eles querem enfrentar, né? Como a questão do BRICS. Difícil. China confirma a queda de aeronave dos Estados Unidos durante exercícios militares. A gente sabe aí que tem essas cutucadas. Olha, caiu uma aeronave, a gente vai ajudar. Porém, vocês poderiam, né? Vamos deixar a coisa um pouco mais leve. Enquanto a Argentina, Trump celebra a vitória de Milei e diz que os Estados Unidos ganharam muito dinheiro, né? Ganharam muito dinheiro. Sim, porque a questão aí dos acordos fala que a Argentina vai ser uma boa parceira aí para os Estados Unidos, e Trump diz que Milei teve muita ajuda dos Estados Unidos para vencer a eleição na Argentina, né? Que inclusive tem coisas interessantes pra gente falar, como por exemplo, tchau, roubo de cédulas. A direita vence primeira eleição na Argentina com novo sistema, tá? Porque a Argentina funcionava da seguinte forma: eles tinham uma cédula para cada candidato, você colocava, e o que diziam que acontecia? Roubo, né? As pessoas roubavam cédulas de um político específico e ele perdia. Dessa vez, como você pode ver ali na imagem, estão todos numa cédula só, e aí não tem como roubar, não tem como fazer nada. Milei ganhou com uma vitória esmagadora. Ações de empresas argentinas disparam após a vitória de Milei em eleição, e a Argentina muito provavelmente vai voar, tá? Claro que a gente tem que ver, vamos dizer assim, se as coisas estão alinhadas realmente para continuar esses governos. O Milei se reeleger, o Trump se reeleger. Vamos ver, né? O Trump, na verdade, não tem como. Tanto que aqui ele fala, acho que se eles formassem um grupo, seria imparável. Trump sobre uma possível chapa do Vence com o Marco Rubio para 2028. E o Vence é um negócio assim que eu acho muito complicado, tá? O Vence, ele é uma peça que eu fico com muitas suspeitas. E aí ver o Trump falando ele como aí um presidenciável, tanto que eu tenho uma teoria louca na minha cabeça que eu vou jogar só assim, bem boba, de forma boba assim. Se acontecesse algo com o Trump, tipo o impeachment do Trump, e Vence fosse aí o presidente, eu arrisco que ele se tornaria um novo Kennedy. Ele é muito jovem e com uma postura bem diferenciada, que talvez o que está nos Estados Unidos comandando não gostaria muito dele, mas não sei, pode ser coisa da minha cabeça, loucura minha, né? Então ele já está aí como o primeiro, na frente do Marco Rubio, que seria vice, né? Não sei se faria muito sentido, não. Eu enxergaria mais o presidente Marco Rubio e o Vence, né? Ou vice ou outra coisa, porque, enfim, muito estranho. General americano diz que se utilizou o recurso para interferir no Brasil. Nosso dinheiro foi usado para derrubar o governo. Dizem aí, né? Famoso USAID. Você sabe muito bem como funciona os Estados Unidos, como visitaram aqui o Brasil na época do Bolsonaro. Mas enfim, estão falando ali. Vamos ver, né? Temer confirma o convite do PSDB e evita fechar portas para 2026. O PSDB não estava morto, do nada reaparece, falando aí, né, de eleições e vindo aqui, né, já falando de Brasil. Temer pode ser aí que tente voltar, por que não, né?
Agora resta saber se ele vai ter aí realmente votos para isso, porque tá uma bagunça, né? A gente vê o Lula fixo lá falando que vai viver até 120 anos e o pessoal da suposta direita ou centrão não consegue achar ninguém. E a tela azul do Estadão, o poderoso Alcolumbre, o discreto senador compreendeu o significado do poder ao distribuir emendas entre pares e cobrar caro para tirar o governo das cordas quando ele mais precisa, né? E você sabe muito bem que o Estadão tá fazendo as suas críticas aí, e o Alcolumbre é o cara que está segurando tudo, né? Chamando de poderoso justamente porque ele que está segurando esse governo, ou os seus tentáculos, né? Ele que consegue blindar. Após a operação do Rio de Janeiro, o Senado aprova projeto que limita a soltura de preso em audiência de custódia. Repara como as coisas estão gradativamente mudando, né? Como eu digo, as coisas devagar vão aparecendo, vão mudando, e toda essa operação gigante no Rio de Janeiro já está aí moldando outras atitudes, outras, vamos dizer assim, direções aí, até mesmo em questão de leis. E Dino determina que o governo faça campanha publicitária sobre transparência em emendas. Mais uma vez, com aí esse conflito com o Congresso e o Executivo, o Dino aparece mais uma vez falando da transparência de emendas e que briguem, né? Tem que brigar mesmo, porque se continuarem sorrindo e fazendo emenda para todo lado, todos sorrindo, o povo vai chorar bastante. Advogadas acionam o STF para obrigar Lula a indicar mulher negra para a vaga de Barroso, né? E olha a cara do Lula. Você acha que ele, com essa cara aqui, fará isso? Eu duvido muito. É aquela coisa, vamos dizer assim, as pautas globalistas que vão assombrando, né? E eles estão usando muitas, tá? Mas acredito que isso aqui não será a cara do Lula. Ele vai querer colocar alguém bem alinhado, né? Estadão aí continua com o seu azul, a tela azul. Sócio de ministro da Secom recebeu 12 milhões de estatais para prestar serviço sob o governo Lula. Cada vez mais você vai ver notícias, né? Desfavorável ao Lula no Estadão, né? Pelo menos. Governo Lula prevê despesa de 400 bilhões acima dos limites fiscais. 400 bilhões, você sabe o que é bilhão? Pois é, 400 é coisa de louco. E olha só como a situação é completamente catastrófica. Você vê aí, ó, pandemia. Aí depois da pandemia você via, né, toda essa questão acima do teto. Bolsonaro com 119 bilhões e o Lula sem nenhum tipo de pandemia, batendo seus 398 bilhões. O que acontece? O que está dando tão errado? Já que pessimismo do varejo está no pior patamar desde a pandemia. Nunca os preços estiveram lá tão alto, lá em cima. Não sabemos o porquê, né? Confiança do comércio cai pelo quarto mês e é a menor desde a pandemia. A confiança ninguém mais confia em nada. Insegurança em tudo, né? Taxa das blusinhas não gera emprego, onera pobres e reduz a arrecadação dos estados. Diz estudo, teve que fazer estudo, né? Taxa das blusinhas não criou empregos e pesou no bolso dos brasileiros. E eu nem falo muito, tá, nessa questão de só blusinhas, tá? 45% dos consumidores de menor renda, a proporção dos que desistiram da compra após ver o preço final com imposto. Eu, mais ou menos é isso, né? Ia comprar alguma coisa, via lá que dobrou o preço, eu falo, não, tô fora. E 80% afirmaram buscar produtos que não encontraram no mercado brasileiro. Exatamente isso. Por quê? Blusinha, você encontra, mas componentes eletrônicos, quem trabalhava com reparos ou fazia reparo de notebooks, o que for, qualquer coisa eletrônica, você só acha na China, né? E a pessoa teve que desistir porque ficaria inviável. Ou repassar esse serviço, a pessoa acaba nem querendo consertar porque fica muito caro. Mas mesmo assim, Lula dobra a aposta e fará campanha para emplacar taxação de bets e fintechs. Imposto para todos os lados, porque é aquilo, 400 bi, né? Lula supera nomes da direita em ranking de relevância das redes de nexos. Relevância não significa positivo, a relevância pode ser negativa, talvez, né? Então, o que eu falo? Pode falar muito de você, mas às vezes não falam bem, né? Câmara aprova urgência de projeto que prevê licença menstrual. Aí a gente vê as pautas aparecendo como Érica Hilton propõe dupla licença maternidade para casais de mulheres. Você vê essas duas notícias em relação a mulheres e empregos, você já começa a fazer as contas do problema que pode aparecer, né? Como, por exemplo, a IA, que conteúdo feito por IA venceu. A internet não é mais humana. 53% do conteúdo textual da web passou a ser gerado por máquinas, tá? Ainda mais o pessoal que faz texto no ChatGPT, que tem aquele travessão, todo mundo sabe que aquele travessão é ChatGPT. Entrega, tem gente que não tira ainda, mas enfim.
O que a gente fala é que nos meus vídeos, né, dos outros canais como o Little Talk, a gente falou sobre essa questão da EA, o quão séria é. Muita gente não dá o devido valor, mas realmente vai tirar muito emprego. Usina nuclear será reativada para abastecer IA do Google. Acordo chega a 1,6 bilhões de dólares, tá? Então, a usina nuclear só para abastecer a IA da Google. Imagina o tamanho disso aqui. E Musk lança sua própria Grokpedia após acusar a Wikipedia de viés ideológico de esquerda. A gente sabe muito bem. E agora isso aí realmente incomodou o pessoal da Wikipedia, né? Porque a Grokpedia com certeza vai ter informações, vamos dizer assim, um pouquinho mais precisas, porque na Wikipedia eles deixavam só o que a esquerda gostaria de ler, né? Augusto Heleno pede ao STF revisão de multa, situação de miséria. Então ele ganha seus 23 mil e a multa era de 126, ele recorre. O que eu digo disso aqui, eu nunca imaginei Augusto Heleno, né? Toda essa questão, um cara com tanta experiência militar, notas máximas em toda aí a sua carreira e passando por isso. Nunca imaginamos, porém, o Exército, as Forças Armadas deixar isso aqui acontecer. E Kim Kataguiri fala que Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário, né? Que coisa, o MBL nunca deixando, né, de decepcionar quando se fala em esquerdizar, né? E eles vão aí cada vez mais se dobrando para não ser, vamos dizer, ser alvo do sistema, né? Dão aquelas pagadas de pedágio aí que a gente sabe muito bem como funciona, tá? Netanyahu rompe cessar-fogo e ordena ataque na faixa de Gaza. Pois é, a gente falou que isso aqui duraria pouco, eu falei, vai durar pouco. Acontece que os palestinos entregaram restos mortais, olha só o nível da situação. Entregaram um corpo, faltando partes, e falaram que ia entregar outro, mas era a mesma parte do corpo. Olha o nível da situação. Lógico aí que Israel quebrou o cessar-fogo, porque é essa coisa absurda, e o Hamas rompe o cessar-fogo e ataca tropas israelenses. Não durou muito tempo. Aconteceu o que a gente já esperava. Claro que muita gente vai falar assim, o Trump falhou, né? É aquilo, o Trump chega, faz um acordo, olha para um, olha para outro, vamos parar? Tá. E aí o que acontece? Voltam e os caras culpam o Donald Trump. Claro que é narrativa, coisa de mídia, enchendo um saco mesmo. Mas vamos observar essa questão do Rio de Janeiro aqui, tá? Essas operações provavelmente vão se repetir em outros lugares, talvez, acredito eu. E vamos observar, tá? O Brasil ele está numa situação aí que, se continuar, vamos assim, virar tendência a fazer aí essas operações, vai ser uma coisa bem difícil, né? Mas vamos ver, né, se realmente as coisas se expandem e como os Estados Unidos vai interpretar tudo isso, né? Porque você sabe muito bem sobre aquela questão deles considerarem terrorismo, né? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui, né, quase todos os dias. Se não é nesse canal, é em outros, né? Se vocês conhecem meus outros canais, agradeço muito o comentário de vocês e a ajuda. A gente se fala em breve. Muito obrigado, até mais.